Vamos lá então, versículo 30, versículo 31. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos que subir e nos apoderar dela, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Mas os homens que havia subido com ele disseram: não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é forte demais, ou é mais forte do que nós. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, já ouvimos essa palavra, Deus, algumas vezes, e nós queremos pedir ao Senhor que, com a mesma autoridade que ela foi ministrada, que ela se repita nessa noite sobre nós, e que possamos sair daqui cheios, com uma nova perspectiva, porque a palavra do Senhor, ela reorganiza a nossa vida, ela nos traz, ó Deus, de volta para o centro, ó Deus, da sua vontade. Por isso assim nós oramos, pedindo ao Senhor que nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. O que os irmãos estão vendo? Por favor, não é retórico não. Eu quero uma resposta, pelo menos de uns 2 ou 3. O que vocês estão vendo? O que é? Um ovo? Batata frita e ovo. Joia, vamos ver se é batata frita e ovo mesmo? Por gentileza, irmão. A gente vê ovo e batata frita, né? Quando a gente olhou pela primeira vez, a gente viu ovo e batata frita, não é? Mas na verdade o que tem? Tem maçã picada, iogurte e um pêssego no meio. Por que eu trago essa imagem para você? Por que a gente vê o ovo e a batata frita? Porque faz parte da nossa experiência. Ou a mãe de vocês picava maçã assim na hora do café da manhã? Colocava o iogurte natural assim, todo bonitinho. Pêssego na minha casa era quando a gente ganhava a cesta de Natal no final do ano, que viu uma lata dentro, gente. Vocês não estão entendendo? Quando eu olhei para essa imagem a primeira vez, e eu achei que era ovo e batata frita, eu pensei em algo tão fantástico, pelo menos para mim fez muito sentido. O que pensam sobre você não define quem você é. As pessoas estão te olhando a partir da experiência delas, mas só você sabe o que você traz na essência. Nós temos um olho clínico e nós julgamos as coisas a partir das nossas próprias experiências. É por isso que todo mundo já enxergou o ovo e batata frita, porque é o que você come. Talvez um vegano ou uma outra pessoa ali olhar e dizer: não, isso daí é uma outra coisa, deve ser realmente uma fruta, porque a perspectiva dele, o trabalho dele é outro, o caminho dele é outro. A gente precisa entender que nós temos esse tipo de visão por causa da nossa experiência. Já disse para vocês que quando alguém pontua sobre a sua vida, ela não fala de você, ela fala de si mesma. Ela julga seus próprios padrões para pontuar a sua vida. Então, se alguém te critica, irmão, desconsidera ou tenha um olhar de misericórdia por essa pessoa, porque é ela. O problema está com ela, é a partir da sua visão, é a partir daquilo que ela vive, ela é essa pessoa, esse é o comportamento dela. Então entenda que essa pessoa precisa de misericórdia, a perspectiva muda completamente o nosso cenário. Eu olho para a Bíblia e eu vejo exatamente isso acontecendo aqui nesse texto. A Bíblia diz que Moisés recebeu a ordem de Deus para enviar os espias, e ele envia então 12 espias à terra prometida, a terra de Canaã. Eles vão passar por um vale e eles vão chegar a um local onde eles vão retirar um fruto que era gigante. Eles pegaram um cacho, apenas um único cacho de uva, e trouxeram em 2 homens, justamente por causa da expressividade do cacho de uva. Era muito grande e ele precisava ser carregado por 2 pessoas. Pegaram figos também, pegaram romãs. A Bíblia não fala sobre o tamanho do figo, nem o tamanho do romã, mas o fato é que o cacho de uva recebe uma ênfase de que a terra realmente produzia coisas extraordinárias. Diz a Bíblia, quando eles chegam agora para dar o relatório, prestar conta a Moisés, a Arão e também ao povo de Israel, eles começam com um relatório completamente favorável. Eles começam dizendo: olha, a terra realmente emana leite e mel, eis aqui o seu fruto, é uma terra muito boa. Porém, eles continuam, ela é uma terra também de gigantes,
É uma terra fortificada, é uma terra onde as cidades são muito grandes, e o povo é incontável, é inumerável. Nós não vamos conseguir prevalecer contra essa terra, nós não vamos conseguir conquistá-la. Diz a Bíblia que Josué, Caleb, toma a palavra, faz o povo se calar, e de repente a Bíblia diz que ele faz a afirmativa que nós lemos: é claro que nós vamos, é certo que nós vamos prevalecer contra ela. Só que a Bíblia diz que a nação israelita começa a depreciar diante de todos, há uma depreciação ali da terra, e a Bíblia diz para nós que o grupo de 10 pessoas agora estão rivalizando, ou seja, se opondo ao grupo de 2 pessoas. Um grupo tinha uma visão de que não ia dar certo, e outro grupo, 2 pessoas, tinha a visão de que daria certo. Por que nós divergimos? É a forma como a gente vê, é a forma como a gente enxerga, é a nossa perspectiva de vida. Para uns, o problema pode ser tratado dessa maneira, uma maneira talvez mais saudável de extrair dele lições. Para outros, o problema é um grande caos, só apresenta a derrota, só fracasso. Você conhece aquela pessoa, por exemplo, que passa por dificuldade e ela põe na conta de Deus? Ela está vivendo o problema e ela fala assim: não, Deus me abandonou, Deus não está comigo. Eu pensava que Deus era meu amigo, por que Deus me deixou passar por isso? Por que Deus está me deixando submeter a isso? E aí o que ele faz? Ele põe na conta de Deus. Por que ele põe na conta de Deus? Porque a sua perspectiva é de que Deus o abandonou. Agora, o mesmo caso acontece com outras pessoas. Outras pessoas falam assim: não, Deus é comigo nessa prova, Deus há de me fazer ser honrado nesse ambiente, Deus vai mudar a minha sorte, quem me vê saberá que sobre mim há a boa mão do Senhor. Olha, por que essa pessoa tem uma visão e essa tem outra? Justamente por causa da perspectiva. Tem famílias que estão num caos por causa de quê? Da perspectiva. Tem famílias que no caos ressurge, renasce das cinzas por causa de quê? Da perspectiva. Tem gente que enfrenta o problema e enfrenta com o coração, com o peito aberto e com o olhar assim por cima, porque ele tem uma perspectiva positiva. Tem gente que enfrenta o problema assim, ó, curvado, igual aquela mulher que a Bíblia diz, né? Que ela não conseguia se endireitar e ela sempre olhava para baixo. Por quê? Porque ela não tinha a coluna ereta. A Bíblia diz que Jesus cura aquela mulher. Tem gente que é igual a essa mulher, precisa de cura por causa da sua perspectiva. Tem gente, meus irmãos, que tudo para ele é negativo, tudo é difícil, tudo é ruim. E tem gente que daquilo que é ruim, daquilo que é negativo, extrai o melhor. Isso tudo, meus irmãos, ocorre por causa da nossa perspectiva. E a nossa perspectiva está muito linkada com a nossa persona, a nossa personalidade. Para aquelas pessoas que são dominadoras, elas naturalmente enfrentam os problemas como um desafio. Elas falam assim: problemas, eu não vou me submeter a você, eu vou te romper, eu vou te vencer. Mas aquele que é introvertido, por exemplo, ele fala assim: problema, você já me venceu, nem chegou ainda. Então o que precisa talvez é uma mudança de personalidade, pedir a Deus que mude a sua forma de ver, que mude os seus sentimentos, que altere em você o seu comportamento e que faça de você uma pessoa mais valente, uma pessoa que rompa, uma pessoa que vá adiante. O povo de Israel vive um momento em que 10 pessoas estão dizendo que não iriam conquistar a terra prometida. Se a terra é prometida, querido, significa que ela já era dada ao povo de Israel. Não era algo que o povo tinha que lutar por ele no sentido assim de tê-la. Não, a Bíblia diz que já era dada. Deus já havia dito há anos atrás que o povo já entraria naquela terra. É tanto que, embora talvez pareça contraditória, a Bíblia diz para nós que o povo de Israel vai lutar contra a primeira cidade, e a cidade ela é bem específica, ela tem uma muralha gigante, é conhecido como cidade de Jericó, e o povo de Jericó se orgulhava, porque aquela cidade é uma cidade indestrutível. Diz a Bíblia que o povo faz o que para vencer a cidade? Nada. Ele é apenas obediente. Aliás, a palavra apenas, no contexto da palavra obediente, não é uma palavra bem-vinda, porque a obediência custa muito, e a obediência é o segredo para o sucesso.
Aquele povo, então, eles obedecem a Deus. O que eles fazem? Eles circulam a cidade. Primeiro dia uma vez, segundo uma, até chegar ao sétimo. Até chegar ao sétimo, eles fazem então agora 7 voltas, e a cidade, a Bíblia diz para nós que a muralha cai ao chão, e aquele povo agora vai o quê? Vai avançar em direção à terra prometida, e vai conquistar a primeira cidade. Justamente nós vemos aí que a terra era prometida, ela já era dada, conquistada, entregue pelo Senhor, ou do Senhor, ao povo de Israel. O povo não tinha que fazer nada a não ser confiar em Deus, e Deus ia prosperar tudo. Só que a Bíblia diz que 10 pessoas estão dizendo: olha, nós não vamos vencer. A terra que era prometida não parece ser tão prometida assim. Aquilo que é bom não parece ser tão bom assim. O casamento, e parece que o casamento não é exatamente o que eu esperava. Parece que a empresa não vai dar tão certo como eu imaginava. Parece que essa luta que eu enfrento na saúde não vai ser tão simples assim. Querido, essa é a nossa perspectiva quando ela está distorcida. Eu falo sobre distorção agora, mas preste atenção numa coisa: a verdade é que Deus já nos deu a terra prometida, amém? A Bíblia diz para nós, meus irmãos, que a perspectiva pode mudar o cenário da nossa vida. E eu aprendo uma coisa importante sobre isso. Primeiro, nossa perspectiva pode distorcer nossa visão da promessa. É a primeira coisa que a Bíblia diz para nós. Se você voltar no texto e olhar no 25, 29, vai ver exatamente sobre isso. Diz que ao final de 40 dias, que foi o período que eles ficaram fazendo toda a inspeção, toda ali a vistoria naquela terra. Eles chegam então agora, se apresentam a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel, e eles agora lá em Cádiz vai apresentar todo o relatório. E eles começam dizendo que a terra realmente era exatamente aquilo que Deus havia dito, mas contudo, sobretudo, haja vista, o povo era o quê? Um povo forte, era um povo exponencial, era um povo muito gigantesco, era um povo assim que era fora do comum, não era um povo simples, era um povo assim muito acima da média. Essa é a visão que eles têm. Escuta, uma perspectiva, a Bíblia diz que uma perspectiva distorcida vicia a promessa de Deus. Quem tem uma visão distorcida da promessa do Senhor é aquela pessoa que não consegue ver, em hipótese alguma, aquilo que Deus já fez por ela. Ela nunca olha para trás e agradece a Deus, eu também falo sobre isso. Ela nunca percebe a mão de Deus sobre ela. Ela está sempre no campo da defensiva, sempre botando, repito, na conta de Deus. Justamente por quê? Porque a sua visão é uma visão distorcida. Olha a visão do povo, a terra era aquilo que Deus havia dito, mas contudo era uma terra que tinha os seus oponentes, seus gigantes. Deus não falou que não tinha nenhuma pessoa morando lá. Aliás, para a terra ser boa, a terra tinha que ser o quê? Cultivada. E a terra era cultivada por aquele povo. O povo havia causado naquela terra ali um ambiente ali de nutrição, e por isso havia frutos gigantes. É claro, tem a incidência de Deus? Tem. Havia uma promessa de Deus sobre aquela terra, e aquela terra era especial, mas o povo cultivava a terra. Deus não falou que a terra estava abandonada. A terra tinha habitantes, tinha moradores, mas Deus havia feito uma promessa. Escute, nossa perspectiva pode distorcer a visão daquilo que Deus prometeu. É por isso que para algumas pessoas a família não anda como deveria andar. É por isso que para algumas pessoas os seus sonhos não caminham como deveriam caminhar. Porque a visão da sua promessa foi distorcida a partir da sua perspectiva. Eu quero dizer uma coisa para você: basta uma vírgula, basta uma única interferência e você distorce a sua visão sobre tudo. Tem pessoas que mudam o rumo da sua vida por causa de uma palavra que ela ouviu de outra pessoa. Nem foi da pessoa que realmente a outra está se referindo. Ela escuta e ela guarda no coração e ela nunca mais age como deveria agir com aquela pessoa. Justamente por quê? Porque ela ouviu uma palavra e mudou a sua perspectiva. Tem gente que é odiada e nem sabe que é odiado, porque alguém um dia colocou ódio no coração da outra pessoa. Visão, perspectiva. A sua perspectiva pode estar distorcida sobre Deus, distorcida sobre a sua finalidade, ou seja, o seu propósito de vida, distorcido sobre o seu casamento, distorcido sobre os seus filhos, distorcido sobre o seu trabalho, distorcido sobre os seus relacionamentos. Tem pessoas que acham para estar bem na sociedade, tem que fazer o que todo mundo faz. Querido, não é assim que funciona. Querida, não é assim. Essas pessoas não têm referência. Se elas não têm referência, querida, elas não servem para nutrir a sua vida.
Por isso que você não precisa fazer Ctrl+C e Ctrl+V da história de outras pessoas. Escreva a sua história, a sua experiência com Deus. Não traga uma distorção para a visão da promessa que Deus tem para você a partir das outras pessoas. A Bíblia diz que a nossa perspectiva pode distorcer nossa visão da promessa. A terra era boa, manava leite, era uma terra de grandes frutos, era uma terra extraordinária, mas a Bíblia diz para nós que agora há um contudo, há uma distorção na promessa. Querido, quem olha para a vida com um olhar pessimista, quem não olha com o olhar de Deus, pode ter certeza, é uma pessoa que está distorcendo a promessa. Algumas coisas importantes. A primeira é que uma visão distorcida da promessa menospreza as suas evidências. Olha o que o texto bíblico diz: e prestaram conta a Moisés, disseram: fomos à terra a qual nos enviaste, e de fato a terra mana leite e mana mel. Este é o teu fruto. Vou falar uma coisa para você: se alguém te faz uma promessa e a promessa é exatamente aquilo que a gente prometeu, como é que você fica? Você fica com dúvida ou você fica com plena certeza? Pode responder, gente. Número 1, número 2, a opção. Quem acha que é 2, levanta a mão. Ou quem acha que é 1? Todo mundo fica como? Cheio de convicções. Só que parece que agora os israelitas, eles não possuem a mesma certeza. Porque o fruto ou os seus frutos são apresentados. Mesmo assim, a Bíblia diz para nós que eles ficam como? Completamente numa visão distorcida. Por quê? Porque a sua promessa está comprometida, viciada, por causa daquilo que eles enxergam. Uma visão distorcida da promessa vai mudar ou desprezar as suas evidências. Tem gente que está tendo evidência dentro de casa que Deus está abençoando, ele está assim, ó, olhando para todo lado. Não percebe o carinho da esposa, não percebe o cuidado do esposo, não percebe os filhos, não percebe a mãe, não percebe o pai, não percebe Deus suprindo, não percebe Deus permitindo e abrindo as portas, não percebe nada. Está menosprezando as evidências. Está ali, ó, à sua frente, está patente aos olhos, está a um palmo do seu nariz, mas não enxerga Deus. Sabe que algumas pessoas que vivem assim só conseguem enxergar a Deus quando passam pela crise. Precisa ter um evento marcante e forte, nós falamos para a semana passada. Pessoas que estão menosprezando as evidências de Deus na sua história. Pessoas que estão ignorando os fatos que Deus tem gerado. A Bíblia diz que Israel faz isso. Israel age exatamente assim. Israel ignora tudo aquilo que Deus está revelando. Deus não prometeu algo e deu coisa diferente, não. Ele disse que a terra era boa, que a terra era produtiva. Deus disse que a terra era extraordinária, espetacular. E quando chegam lá, eles ficam abismados, porque eles olham para o fruto daquela terra e falam assim: opa, nós nunca vimos um cacho de uva desse, nós nunca vimos uma romã desse, nós nunca vimos figos desse jeito. O negócio aqui é fantástico, o negócio aqui é de Itu, o negócio aqui é grande demais, é absurdamente grande. Olha só a visão que eles têm da terra. Mas a Bíblia diz que eles estão como? Menosprezando a terra. É possível que você esteja aqui nessa noite fazendo a mesma coisa. Deus já te deu tudo e você faz como? Vou te dar alguns exemplos práticos. Você tem um desentendimento com a sua esposa, você xinga a sua esposa. Às vezes você nem usa assim um termo muito chulo, mas dá uma palavra dura, mais categórica, mais bonitinha, né, mais rebuscada, mas com o mesmo tom, com o mesmo sentido. Há poucos dias você estava solteiro, louco para casar, Deus te deu uma bênção. Você casou e agora você está xingando a bênção que Deus te deu. A mesma coisa vocês, mulheres. Esse homem folgado, você está xingando seu marido. Não é um xingamento, mas é como se fosse. Consegue compreender? Pouco dia você andava a pé, aí seu carro furou o pneu, você vai lá, essa lata velha. Ai, se fosse a gente, né? Vou tirar o carro, então vai andar a pé. Não é assim? Nós estamos, meus irmãos, menosprezando as evidências daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Deus tem gerado na nossa vida. Umas pessoas, vou falar dos homens, tá? Olha para mim, os homens. Vão cortar o cabelo e falam assim: nossa, esse cabelo de pico. Daqui a pouco perde o cabelo de pico. Aí fica assim: ai meu Deus, como eu queria aquele cabelo de pico.
Menosprezando. A Bíblia diz que uma visão distorcida promessa menospreza as suas evidências. Outra coisa importante, uma visão distorcida promessa ressalta o que é insignificante. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente dando valor ao que não serve, o que não presta, e menosprezando aquilo que realmente é importante. Se você olhar para o texto, vai ver que Israel não está fora desse padrão. A Bíblia diz que, contudo, olha só o texto bíblico, o povo que habita naquela terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os descendentes de Anak, ou seja, os gigantes. O relatório era para ser sincero, como de fato foi. Se você volta um pouquinho o texto lá no 13 inicial, você vai ver que quando Moisés recebe de Deus, escuta, é Deus que manda Moisés enviar os espias. Não é uma iniciativa própria de Moisés, não é uma ideia de especulação do líder, não, é Deus. Olha o 13, versículo 1, então o Senhor disse a Moisés, é o Senhor que está mandando, olha só, envia homens para sondar a terra de Canaã. A Bíblia diz que ele envia então 12 homens. Se você notar aqui, vai perceber que esses homens aqui vão trazer um relatório sincero para Moisés. Se você notar um pouquinho mais à frente, o 17, vai ver que há todo um checklist. Olha, vão fazer o check-up da terra, dá uma olhadinha lá, vê o seu povo, vê o povo que habita nela, vê se ele é forte ou fraco, veja se eles são poucos ou são muitos. 18, 19, vê no 19, vê também se a terra é boa, se a terra é ruim. Dá uma olhadinha também ali nas cidades, nos seus armazéns, dá uma olhadinha se a terra é fértil, e veja se a terra tem árvores. Olha só que interessante. E nesse tempo a gente está desmatando nossas selvas, né? Nossas matas, melhor dizendo, a gente está tirando as nossas árvores. E aqui a preocupação de Moisés é que a terra tivesse o quê? Árvore. Então, hashtag fica a dica, vamos plantar uma árvorezinha, tá? Então escuta, a ver se a terra tem árvore ou não, procurar colher algum fruto da terra. Essa era a inspeção, esse era o relatório que eles tinham que trazer, o relatório sincero. Só que há uma ênfase nesse relatório agora. A ênfase está nesse versículo 28 que diz, contudo, o povo que habita naquela terra é poderoso, as cidades são fortificadas e muito grandes. Escuta, era para falar isso, era para falar exatamente como o povo era, mas a tônica do texto mostra para nós que esse povo aqui agora tem uma visão distorcida, e quem tem visão distorcida, ressalta o que não presta, ressalta só os defeitos. Ele tem defeito assim, absurdos. Não serve. Quem serve é a grama do vizinho. O que serve parece que é a grama do vizinho. Parece que ela sempre está mais verdinha do que a nossa. Deus me livre nessa mulher. Não, aquele funcionário, aquilo não serve. Aquele patrão não serve. A gente sempre ressalta o que é o quê? Negativo. Já parou para pensar que pelo menos uma vez por dia você fala mal de uma pessoa? Pelo menos uma vez por dia. A gente tem que falar assim, Senhor, me perdoe, porque acabei de pensar mal de um irmão. Interessante, tem uma pessoa que eu amo muito, e quando a gente está comentando sobre algumas questões, a gente sempre ora pedindo a Deus para que a gente não denigre a imagem da outra pessoa. Nós somos sempre preocupados. A gente pede ao Senhor que a gente fale, pontue assuntos relativos à igreja, no sentido de avaliação, no sentido de chamar a pessoa para conversar, no sentido de ajudar a pessoa, mas nunca viciado, ou seja, julgando pelos nossos próprios padrões. O que? O temor de Deus de fazer ponderações das outras pessoas. Quem somos nós para julgar um ao outro? Não somos ninguém. Mas o que a gente faz? Julga a torto e direito. Por quê? Porque a gente julga a partir da nossa visão distorcida. E uma visão distorcida ressalta o quê? O insignificante. Faz um favor para você mesmo. Essa semana, fale contigo. Fala assim, vou passar a semana inteira, não vou falar mal de ninguém, vou só pontuar coisa positiva. Vê se você consegue. Vê se você consegue. Sabe por quê? Visão distorcida. Visão completamente distorcida. E nossa tendência é sempre enfatizar aquilo que não é significante. O povo de Israel dá ibope para aquilo que não é importante, dá ressalva para aquilo que é insignificante. Eles estão dando enfoque em quê, meus irmãos? No povo, nas suas cidades, nos gigantes.
quando na verdade deveria dar ibope para quem? Para as frutas, para as terras, se ela era boa ou ruim, né? Para a sua capacidade de nutrição. Então escuta, meus irmãos, esse deveria ser o enfoque do povo que ali vai espiar, mas a Bíblia diz que eles dão um enfoque àquilo que não serve, justamente porque eles têm uma visão distorcida da promessa. Quem tem uma visão distorcida da promessa, a sua família nunca é uma família boa. Tudo que você faz nunca é bom. Como se a gente pudesse regular o que é bom e o que é ruim. Como se a gente pudesse ter um parâmetro, ter aqui uma ideia, um modelo, né? Tudo que é bom está aqui nessa cartilha. Faça isso, você vai ser 100%. Querido, falamos pela manhã que tanto na desgraça quanto também no sucesso, a mão do Senhor está como? Presente. Deus não se oculta quando nós estamos vivendo fracasso. Porque se assim fosse, Deus estaria a maior parte do tempo longe da gente. O fracasso serve para que a gente aprenda com Deus, para que a gente desenvolva um relacionamento com Ele. A mão de Deus continua sobre nós. O seu poder está sobre nós mesmo quando a gente está fracassando. Então imagine, querido, que você viva uma experiência e essa experiência é traumática e dolorosa. Deus está ali, amém? Mas escuta, quando ela for conclusiva e você sair desse trauma, dessa situação toda, também Deus está ali. Então perceba que qualquer que seja a situação, Deus está como? Presente na sua vida. Outra coisa importante, uma visão distorcida da promessa promove o esquecimento. Deus não havia dito que ia expulsar todo o povo da terra? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que a Bíblia diz que o povo está como agora? Esquecido. Há uma amnésia sobre o povo de Deus. Queridos, esquecemos de tudo que fazem de bom para nós. Este deve ser um grande desafio nosso, mudar esse nosso contexto. Focar a sua vida naquilo que é bom e naquilo que fizeram para ti, muda a sua perspectiva, a sua visão. O povo agora que recebe uma promessa de Deus, que foi várias vezes reiterada, várias vezes Deus está reforçando essa promessa, se esqueceram daquilo que Deus havia falado, e agora eles estão com a visão distorcida da promessa, justamente porque eles se esqueceram do que Deus havia dito. Deus falou que nenhum dos amorreus, nenhum dos eus ficariam naquela terra. Por quê? Porque essa era uma promessa, mas o povo se esqueceu da promessa. Quem tem uma visão distorcida, pessoas que vivem com uma visão completamente distorcida, se esquecem daquilo que Deus já prometeu, daquilo que Deus já deu para nós, e é por isso que tem uma visão distorcida. A segunda coisa importante, nossa perspectiva define nosso futuro. Olha comigo o versículo 30, dá uma acompanhada comigo no 30. O 30 diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor no 30. Então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: temos de subir e nos apoderar dessa terra, e com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Queridos, quem tem uma perspectiva, escuta, define o seu futuro, tanto para aquilo que é bom, tanto para aquilo que é negativo. No caso de Caleb, ele vai definir a sua vida, o seu futuro para aquilo que é bom. Hebron é um monte, e um monte extraordinário. Se você ver o texto bíblico, vai ver que ele foi construído muito antes de uma cidade lá no Egito. Hebron é uma cidade que é muito, o povo, aliás a terra é muito nutritiva, ela é uma terra boa, ela é como se fosse a cereja do bolo. Hebron é especial. A Bíblia diz que Caleb define o seu futuro. Mais tarde, Caleb, agora com 80 anos, vai falar o seguinte: assim como era há 40 anos atrás, sou como hoje. As minhas forças eram naquele tempo como é agora. Ele faz até um trocadilho na sua fala. Ou seja, Caleb define o seu futuro por causa de quê? Da sua forma de ver, a sua perspectiva. Quem tem uma perspectiva positiva, avança em direção àquilo que é perspectiva. Quem tem uma perspectiva negativa, avança em direção àquilo que é negativo. Você só atrai aquilo que você enxerga, aquilo que você pensa, aquilo que você vê, aquilo que você se alimenta, daquilo que você se alimenta. Preste atenção nisso. Diz que Israel está vivendo isso, e Caleb nessa hora define completamente seu futuro. É interessante que há duas coisas importantes aqui. Primeiro, definimos nosso futuro com iniciativa. Ninguém define futuro, meus irmãos, de braços cruzados.
Braços cruzados, você define assim, é uma definição já lógica. Ficarão cruzados e você não vai ter nada, não vai fazer nada, não vai ser relevante, não vai ser diferente, vai ter nada na vida e não vai ser nada de especial, nada. Quem cruza os braços está fechando as portas para o sucesso. É preciso entender que quem está de braços abertos está criando oportunidade para conhecer coisas novas e desbravar no mundo em todos os sentidos. Então perceba que, na nossa perspectiva, nós podemos definir o nosso futuro. Caleb define o seu futuro com iniciativa. O texto bíblico diz: então Caleb fez o povo calar-se diante de Moisés. Não é assim uma palavra assim, ó, pss, ei, por favor, fique em silêncio aqui, ó, porque eu preciso pregar para vocês. Não, eu imagino Caleb gritando: cala a boca, povo de Israel. Estamos falando de um contexto de 3 milhões de pessoas. Imagine 3 milhões de pessoas ouvindo lá no fundinho um homem gritando, e pela autoridade que tem, ele grita e o silêncio vai morrendo. Imagine uma ola de silêncio morrendo, e o povo fica atento com Caleb. Ele teve uma iniciativa ousada. Uma pessoa só pode definir o futuro quando tem iniciativas. Se você continuar inerte, querida, sua vida continua inerte. Seu casamento nunca vai mudar, porque você não faz nada para mudar o casamento. Sua empresa vai continuar assim. E eu quero te dar um start para você. A tendência de tudo nosso é a depreciação, é o déficit, é a subtração. Se o seu casamento não for invertido sobre ele, ou receber o investimento que ele precisa, ele vai ficar em déficit. Sua empresa vai abrir falência. Então preste atenção numa coisa. Tome iniciativa. Tome atitudes que são assertivas, para que a sua família possa ser completamente abençoada. Se precisar de dar um grito, dê um grito contra todo tipo de corrupção, de todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado, de tudo aquilo que ofende a sua vida. Mas tome uma iniciativa. Escute, nossa perspectiva, ela pode mudar o nosso futuro. Se você tiver isso em mente, você pode sim ter iniciativa que vai transformar a sua vida. E definimos também nosso futuro como o quê? Com fé. Olha o que a Bíblia diz lá no texto bíblico. Veja a parte B do versículo 30. Temos de subir e nos apoderar dessa terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela. Bom, vamos voltar ao relatório. Qual era o relatório mesmo? É uma terra fortificada, é muito extensiva, é uma terra realmente que mana leite e mel, mas o povo lá é gigante. O povo é 2 vezes maior do que nós. É um povo muito poderoso. A Bíblia diz que um único homem, claro, a visão de Caleb também é a visão de Josué. A Bíblia diz que um único homem agora está falando para 3 milhões de pessoas que eles poderiam avançar e vencer contra aquela terra que parecia, num raciocínio lógico, completamente improvável, essa afirmativa de Caleb. Escuta, pessoas que definem o seu futuro, elas andam contra aquilo que é realmente improvável. Elas andam contra a correnteza, elas estão ali na contramão do mundo. São pessoas que têm uma fé acima da média, a fé superlativa que falamos recentemente. Uma pessoa, querido, que define o seu futuro, ela olha para a sua oposição, para as suas dificuldades, e ela vai para cima, ela vai adiante, porque ela sabe, ela tem certeza que Deus é com ela, amém? Então presta atenção numa coisa, definimos nosso futuro a partir da nossa perspectiva. Uma outra coisa, nossa perspectiva pode mudar conceitos. É interessante que o 32 e o 33 fala sobre isso. Se você olhar, vai dizer o seguinte: então depreciaram diante dos israelitas a terra que havia sondado, a terra por onde passamos para conhecê-la, é uma terra que devora os seus habitantes. Olha o que a Bíblia está dizendo, é uma terra que devolve os seus habitantes, e todos que vimos nela são homens de grande estatura. 33, também vimos ali nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhoto aos nossos olhos, e aos olhos também deles. A Bíblia diz para nós que uma terra, aliás, que uma perspectiva distorcida, uma perspectiva mal enxergada, uma perspectiva que adere conceitos negativos, pode mudar também os nossos conceitos. A terra que era boa em um instante, ela passa a ser ruim em outro instante rapidamente. Uma pessoa que para você era uma referência, era uma pessoa assim extraordinária, era a melhor pessoa da sua vida, agora é a sua maior rival, sua maior inimiga.
Que negócio é esse? A gente bate no Ben 10, eu já fiz essa brincadeira aqui, e de repente muda de Allen. De repente tudo muda para nós por causa de uma palavra, por causa de um comportamento. Ele era um príncipe, agora ele é um ogro, ela é uma princesa, agora é qualquer outra coisa. Olha como é que as coisas mudam para nós por causa da nossa perspectiva. Olha como é que nós distorcemos as coisas. Então preste atenção numa coisa, nossa perspectiva pode mudar conceitos. E aqui eu aprendo duas coisas importantes. A primeira é que nossa perspectiva pode mudar conceitos, levando de um extremo ao outro. O que era bom se tornou ruim. O que era digno de nota agora é depreciado pelo povo. A Bíblia diz que é isso que o povo está fazendo. O mesmo povo que traz uma palavra positiva agora está depreciando a terra. Segundo, nossa perspectiva pode mudar conceito, inclusive ao nosso próprio respeito. Dá uma olhadinha comigo o 33. O 33 é extraordinário porque ele foca uma coisa que a gente faz muito. E a gente às vezes nem percebe. Diz assim, vimos ali os nefilins, em outras palavras, gigantes. E éramos como insetos aos nossos próprios olhos. E eu quero ainda afirmar, a Bíblia está dizendo, aos olhos deles, nós realmente éramos tidos como insetos. Queridos, nossa perspectiva pode mudar conceitos. E conceitos de respeito sobre nós, ou desrespeito sobre nós mesmos. Aos olhos dos israelitas, eles se viam como insetos. Aos olhos dos outros ou dos inimigos, na visão dos israelitas, eles também se viam como insetos. Pessoas que têm uma perspectiva completamente distorcida da promessa de Deus, são pessoas que mudam o conceito ao seu próprio respeito. É uma pessoa que não consegue ver o grande potencial que ela tem. Ela não consegue sonhar com a igreja, ela não consegue sonhar em família, ela não consegue sonhar profissionalmente. É uma pessoa que está sempre dando murro em ponta de faca. Sabe por quê? Porque ela olha para ela mesma e fala assim, não, eu sou o menor dos melhores, o mais terrível, o mais pobre e miserável das pessoas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas que estavam nessa condição na Bíblia foram as que mais foram usadas por Deus. Davi não era ninguém, a Bíblia diz que o pai dele esqueceu ele. Gideão estava escondido, e quando o anjo fala com ele, fala assim, quem mesmo? Eu? É, você mesmo. Ah, mas deve ter algum equívoco, porque eu sou o menor da minha família, a minha família é a menor da minha tribo, e minha tribo é a menor de todas as tribos. Como assim? Uma visão distorcida. Gideão olhou e falou assim, não é possível que seja eu. Eu não sou tão obediente assim, eu não sou uma pessoa tão assim, eu sou uma pessoa muito aquém daquilo que é uma expectativa de Deus. Querido, Deus usa as pessoas improváveis deste mundo para confundir aquelas que se acham prováveis. É por isso que você precisa entender que a sua perspectiva pode mudar conceito. Se você tem uma perspectiva que não é a perspectiva de Deus, pode ter certeza, você está menosprezando aquilo que Deus fez em você. Deixa eu falar uma coisa para você, todas as pessoas, todas, elas têm algo que é especial. Todas foram criadas à semelhança, à imagem de Deus, todas. Então, quando você vê um bebum na rua, quando você vê um viciado, quando você vê uma pessoa que está no tráfico, quando você vê uma pessoa que parece ser boa, tem uma capa ali de bondade, mas em casa quebra o pau com a esposa, quando você vê que aquela pessoa ali, na pior situação da vida dela, tenha misericórdia, porque naquela pessoa está impresso o selo de Deus. Agora preste atenção numa coisa, é diferente ser filho. Filho é por adoção, e adoção existe um processo legal chamado Jesus Cristo. Então nem todo mundo é filho de Deus, mas todo mundo tem a marca, a impressão de Deus nele. Então preste atenção, querido. Não mude o conceito sobre si mesmo por causa de uma visão distorcida, fragmentada, aquém daquilo que Deus fez para ti. Deus quer que você entenda que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Caminhando, querido, nossa perspectiva pode mudar nosso estado de espírito. Eu preciso avançar um pouquinho. A Bíblia diz para nós no versículo 14, aliás, no capítulo 14, verso 1, e toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite.
É interessante, querido, que quando temos uma visão distorcida, nós também, meus irmãos, aliás, uma perspectiva que não é a perspectiva de Deus, nós também mudamos o nosso estado de espírito, nós mudamos, querido, nossos sentimentos, nós passamos de um estado para o outro assim repentinamente. Nós temos assim uma mudança de comportamento muito rápido. A Bíblia diz que nossa perspectiva pode mudar nosso estado de espírito, de alegria para a tristeza. É a primeira coisa que eu vejo no texto. Levantaram a voz e começaram a chorar. Mas presta atenção comigo, há pouco instante eles estavam como? Celebrando, glorificando a Deus, porque a terra era exatamente aquilo que Deus havia prometido. Mas agora o povo está como? Chorando. Alegra? Ou se alegra, agora chora. É interessante que se você tiver uma perspectiva diferente, você muda o seu estado de espírito. Vou repetir isso, uma pessoa era boa para você, ela tinha uma referência, você tinha uma inspiração nela, alguém veio e soprou no seu ouvido uma palavra de maldição, uma palavra que fala mal daquela pessoa, você mudou o seu estado de espírito com ela, você chega perto dela e já fica já com os dois pés para trás, porque você acha que aquela pessoa é exatamente aquilo que a outra disse, sem sequer perguntar para ela. Interessante que um dia desse eu ouvi uma pessoa falando sobre um pregador, e ela veio falar comigo do pregador assim, que está na mídia assim, com o coração cheio. E eu sempre falo bem, é claro. Sei que as pessoas mudam de ideia. E eu não quero que mudam por causa do meu apreço. Eu faço evidentemente as minhas ponderações sobre o estilo de pregação, não estou falando sobre a pessoa. E eu falei assim, nossa, que legal, esse cara é bom mesmo, ele é fantástico. É extraordinário, sempre faço isso. Mais tarde, um dia, eu estava ponderando sobre a mesma pessoa, eu falei assim, não acho que ele é isso mais não. Alguém chegou para ela ou para ele, que eu não vou dar a pista, e falou assim, ó, o problema desse pregador é isso, isso, isso e isso. Aquela pessoa que estava toda vibrante agora falando comigo, e eu endossei o que ela falou, eu botei para cima, né? Agora porque eu ouvi uma outra pessoa que fez uma ponderação, uma pontuação negativa, perdeu todo o apreço para aquele pregador. Coitada, ou coitado. Não tem referência, vive à sombra de outras pessoas. Perceba, querido, que a nossa perspectiva pode mudar de um estado de alegria e de tristeza repentinamente. Segundo, nossa perspectiva pode mudar nosso estado por um tempo prolongado. Diz a Bíblia que o tempo que eles choraram foi como? 10 minutinhos, rapidinho, não. A Bíblia diz que foi a noite toda. Tem gente que está chorando, é uma noite só não, são anos. Cada perspectiva. São décadas. Caminhando, meus irmãos, no último lugar, ao som do nosso piano, a última coisa que me chama a atenção nesse texto, é claro que, para o dia de hoje, porque nós teríamos mensagem para falarmos aqui mais algumas horas, mas a última coisa que quero ponderar com vocês é que nossa perspectiva, escute isso, ela pode levar à murmuração ou à motivação. A escolha é sua. Você pode ter uma perspectiva de murmuração, ou você pode ter uma perspectiva de motivação. Olha o que diz o versículo 2 e 3. E todos os israelitas murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a comunidade lhe disse, seria melhor que tivéssemos morrido na terra do Egito. Seria melhor se tivéssemos morrido neste deserto. 3. Porque o Senhor nos trouxe para essa terra, para cairmos à espada, para as nossas mulheres e crianças serem capturadas. Não seria melhor voltar para o Egito? Dá um pulinho para o 9. Veja comigo 9. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa, e o Senhor está conosco. Não os temeis. Escuta, a sua perspectiva pode ser uma perspectiva de reclamação, de murmuração, ou pode ser uma perspectiva motivacional. Você é quem define.
É você que decide como vai ser a sua vida. Querido, não é o pastor dessa igreja, nem qualquer outro. Querido, não é a pessoa que está ao seu lado o tempo todo. Não tem nada a ver com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com os seus pais. Não tem nada a ver com seus irmãos, não tem nada a ver com economia, não tem nada a ver com o seu negócio, não tem nada a ver com o seu propósito no trabalho, não tem nada a ver com os seus ideais de profissão, não tem nada a ver com isso, querido. Você é quem define. A sua perspectiva pode levar você a um âmbito, a um cenário de murmuração, a um cenário motivacional. Você pode pegar a mesma coisa e ter dela atitudes diferentes. Pode murmurar ou pode realmente encontrar nela motivação para ser diferente. Se você olha para o texto, vai ver que o povo agora está completamente aqui envolvido numa murmuração. Eles desejam levantar chefes, retornar para o Egito. Murmuração faz isso, ela volta a gente para a estaca zero. E eu digo para vocês, sem nenhuma sombra de esperança, de que aquilo que vão fazer agora seja realmente uma coisa de sucesso. A Bíblia diz para nós que o povo que murmura é um povo que é retrógrado, um povo que se atrasa. É um povo que atrasa o processo e muito. Todo murmurador, ele põe uma pedra no processo de evolução. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico, versículo 25. Dá uma olhadinha, no capítulo 14. Fazei meia volta. Amanhã caminhai para o deserto em direção ao Mar Vermelho. De onde eles vieram? Do Mar Vermelho. Sabe por quê? Porque murmuraram. Quem murmura, murmura até contra Deus. Olha só como é que o murmurador, ele não se percebe, ele não se nota. Dá uma olhadinha comigo no 22. Dá uma olhadinha assim: nenhum de todos os homens que viram a minha glória, e eu vou agora parafrasear o texto, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e murmuraram, né? E viram os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, nem mesmo assim esses homens me testaram. Melhor dizendo, mesmo assim esses homens me testaram. E quantas vezes testaram o Senhor? Diga para mim. Está no texto. Quem está olhando para a Bíblia? 10 vezes. Houve 10 incidentes na história de Israel que foram incidentes em que o povo testou o Senhor. Querido, a Bíblia diz que Deus não se deixa ultrajar, Ele não pode ser testado pelos homens. Deus tinha uma misericórdia muito estendida. É por isso que o salmista diz: longa é a sua misericórdia. Murmuradores são aqueles que só sabem botar pedra no processo. No 25 diz: dá meia volta, porque nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Pasme você, deixa eu falar uma coisa para você. Ele estava a um passo, era apenas um passo da terra prometida. Era um passo para conseguir o concurso da sua vida, era um passo para o casamento da sua vida, era um passo para a família da sua vida, era um passo para conquistar o seu carro, era um passo da sua empresa, há um passo de tudo. A Bíblia diz que eles murmuraram, Deus mandou dar meia volta e eles voltam do ponto zero. Mas eu te falar uma coisa para vocês: quem volta ao ponto zero nunca mais sai dele, que a Bíblia diz que essas pessoas morreram no deserto. Nenhuma daquelas pessoas entraram na terra prometida, senão Josué e Caleb. Por quê? Perspectiva. A forma como a gente vê as coisas. Sabe a família que Deus te deu? Querida, é a coisa mais preciosa da sua vida. Sei que hoje você está olhando para ela e fala assim: pastor, se você soubesse, querido, muda a sua forma de ver. Pode ter certeza que você vai encontrar na sua família razões para dizer: eu tenho motivo para ser motivacional, eu tenho razões para ir adiante. Sabe o filho que você acha que é um problema para você, querido? Ele pode estar te comunicando uma falta na sua alma, e ele é um presente para você. Olha para ele e fala assim: meu filho vai me trazer gozo, e eu vou entender meu filho, e eu vou ser motivacional na vida dele. Escuta, querido, tudo isso pode acontecer se você mudar a sua perspectiva. Nossa perspectiva pode ser de murmuração ou pode ser de motivação. Duas coisas sobre a murmuração. Uma perspectiva de murmuração contagia em massa. Uma pessoa que fala mal da outra, ela não sabe o quanto ela cria um mal para aquela pessoa que é objeto de palavras que são de depreciação.
Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que 10 pessoas falaram mal da terra prometida. Quantas pessoas foram contaminadas? 3 milhões de pessoas. O texto bíblico diz para nós: e todos os israelitas murmuraram. Não foi a tribo X, YZ. Não foram 10 tribos. Não foram as 10 tribos correspondentes às tribos daqueles homens que estavam falando mal. Eles não fizeram um anexo porque eles falaram assim: não, vamos honrar os nossos líderes, os nossos espias. Não, eles não foram isso não. A Bíblia diz que inclusive as tribos que Josué e Caleb faziam parte. Falar mal de uma coisa, depreciar uma coisa, denegrir uma coisa, querido, gera um efeito em massa. É uma coisa absurda. Você olha para o texto e vai ver que todos os israelitas murmuraram. Pessoas que vivem sobre o crivo, sobre o domínio da maldição, da murmuração, são pessoas que estão sempre contaminando outras. É por isso que você vê muita gente ranziza, pessoas que ficam só denegrindo, falando mal, só sofrendo, só criando contenda, só vive porque vive para falar mal dos outros. É por isso que o desafio para essa pessoa de passar essa semana só elogiando outras pessoas, sem falar mal de outra pessoa, é uma coisa impossível, se não mudar a sua perspectiva. A murmuração, ela contamina outros. Segunda coisa sobre murmuração: a murmuração, uma perspectiva de murmuração ameaça a promessa. Dá uma olhadinha comigo no versículo 11 e 12 do capítulo 14. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me desprezará? Queridos, quem vive uma perspectiva distorcida não despreza o líder, embora o líder esteja ali na linha de frente. Escuta, você pode até estar desprezando o líder, e você está fazendo isso de forma efetiva, mas o seu grande desprezo não é contra mim ou qualquer outra liderança, é contra Deus. Preste atenção nisso. O Senhor está olhando para Moisés. Foi a Moisés que o povo destilou ódio, queria matar Moisés, queria matar Arão, queria torto e direito, no peito, na raça, levar o povo de volta para o Egito. Eles botaram Moisés na parede, queriam trucidar Moisés. Mas escuta, olha o que Deus diz. Versículo 10, aliás, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me desprezará e não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio deles? A palavra que o Senhor nos dá nessa noite é que Deus é quem é desprezado quando a sua perspectiva é uma perspectiva distorcida. Olha o que diz o versículo 12. Olha a proposta de Deus para Moisés. Talvez se fosse um de nós, ou um da nossa geração, escuta, pode ter certeza, essa promessa teria sido aceita. Escuta: eu o ferirei e o rejeitarei com uma praga. Sabe o que Deus está falando? Eu vou rejeitar, vou colocar uma praga no meio do povo, eles vão morrer de doença. Agora olha a parte B desse versículo: e farei de ti uma nação maior e mais forte do que eles. Não é tudo que a gente quer, gente? Algo muito melhor do que a gente já tem? Se hoje nós temos um carro, a gente quer um carro melhor. Se a nossa casa aqui era uma casa conceitual para o nosso tempo em que foi construída, linda, bonita e maravilhosa, vem novos conceitos, a gente quer uma casa no conceito novo. Se hoje a gente passou na faculdade, a gente quer a pós-graduação. Se a gente fez a pós, a gente quer o mestrado. Se fizemos o mestrado, queremos o doutorado. Se fizemos doutorado, queremos ser PhD, e depois acaba, a gente vai repetindo o ciclo. Sempre queremos uma coisa melhor. Não era o melhor que Deus está ofertando a Moisés? Eu elimino esse povo com uma praga, eu solto uma pestilência no meio deles, eles morrem, e eu faço de você, das suas esposas, uma nação mais forte e mais numerosa. Só que Moisés não faz assim. Moisés ora ao Senhor e fala assim: ah, Senhor, se o Senhor fizer isso, o povo vai falar assim: não foi Deus que tirou o povo lá do Egito com mão forte, que fez isso, que fez aquilo, nuvem de noite, de dia, coluna de fogo de noite, água da rocha, isso, acolá. Ah, Deus não pôde conduzir o povo, né? O Deus fracassou.
Aí Deus fala assim para Moisés: Moisés, a sua ponderação, olha só, era singela, eu vou até considerar, mas escuta, por causa do seu pedido, esse povo não vai morrer. Deixa eu falar uma coisa para você: quem murmura ameaça a sua promessa. A ameaça é tão grande, querido, que o povo no 25, como já lemos, volta e eles nunca chegam lá. A Bíblia diz que quem chega, a geração de 25 anos para baixo, e 2 pessoas da geração de 25 anos para cima, Josué e Caleb. Agora, uma outra coisa completamente diferente é uma perspectiva motivacional. Escuta, uma perspectiva motivacional, ela confronta o pecado. Deixa eu falar uma coisa para você: o fato de você ser motivador, o fato de você ser motivacional, significa que você tem que aceitar as coisas como as pessoas acham que devem ser. Não confundam as coisas, é completamente diferente. Quem é motivacional, ele confronta o pecado. Olha a motivação, olha o caminho motivacional que Caleb toma. Dá uma olhadinha no texto 9, diz assim: não sejais o que? Rebeldes contra o Senhor. Querido, quem tem uma perspectiva motivacional, ela combate o pecado, ela confronta o erro, ela não admite, mas ele não aprova nada, não. Aquilo que não agrada ao Senhor, a gente não aprova mesmo. Vimos pela manhã que a fonte do sucesso não é a fonte para o sucesso, não é a fonte de sucesso, não. O sucesso é Deus. É por isso que a gente combate. Caleb está dizendo o seguinte: olha, o que vocês estão fazendo é uma rebelião contra Deus. Não sejais rebeldes. Quem é motivacional, querido, ele combate o pecado. Ele ama a pessoa, mas ele combate o pecado. Segundo, uma perspectiva motivacional elimina o medo. Olha a palavra de Caleb: olha, vocês não precisam ter medo. O que é que estava dominando os 3 milhões de pessoas? O medo. O povo tinha medo de dar um passo adiante, cruzar o Jordão e adentrar a terra prometida por causa do medo. Querido, o medo não era para ser um problema do povo israelita, porque Deus estava com eles. Deus estava do lado deles, era uma promessa. A terra não era do povo que habitava ali, a terra era e sempre foi e sempre será de Deus. Só que o povo tem medo. Quem tem uma perspectiva que é motivacional, não é uma pessoa que fica assim: ai, que medo, meu Deus, não vai dar certo. Não, querido, ele tem certeza, porque Deus prometeu, porque Deus já garantiu. E eu termino: uma perspectiva motivacional, a Bíblia diz que promove vitória. Se você olhar o texto, vai dizer o seguinte: eles estão sem defesa, o Senhor está conosco. Comeremos aquele povo como a gente come o pão. Queria que você baixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos. A grande pergunta da sua vida nessa noite é: eu saio daqui com uma perspectiva de murmuração? Tudo para mim é aquilo que não tem graça, é aquilo que é vazio, aquilo que é fracasso? Ou eu saio daqui vibrante, eu saio daqui com a certeza de que o Senhor, Ele é comigo, eu não tenho medo, a minha vitória é garantida em Cristo, eu combato todo tipo de pecado, tudo que ofende a Deus. Eu saio daqui na certeza de que eu vou entrar na terra prometida. Essa é a grande pergunta da sua vida. Eu não sei qual você vai escolher, mas se você deseja sair daqui nessa noite com a certeza de que a sua perspectiva é transformada pelo poder da palavra de Deus, eu queria que você ficasse de pé. Se você deseja que a sua perspectiva seja mudada, fique de pé onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Você já não quer mais ter a perspectiva negativa, uma perspectiva de murmuração, uma perspectiva de fracasso. Você quer sair daqui com uma perspectiva de vitória, uma perspectiva de que Deus está colocando, inserindo você na terra prometida, naquilo que Ele já garantiu para você na cruz do Calvário. Se você assim deseja, eu convido você a ficar de pé enquanto nós ministramos essa canção. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem embrulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir se decidir desfor? Pois quem me prometeu é fiel.
Obrigado, Senhor, porque nessa noite a nossa perspectiva é transformada diante dos nossos olhos. Não somos mais, ó Deus, aqueles que olham para as suas promessas e menosprezam as evidências dela. Não somos aqueles, ó Deus, que estão submetidos, ó Deus, pelo medo, vive pelo crivo da incerteza. Não, ó Pai, nós queremos nessa noite declarar para os céus que nós aceitamos, ó Deus, uma visão que não é nossa, ó Deus, uma visão de eternidade, uma visão, ó Deus, que é do trono da sua graça. Por isso, ó Deus, muda completamente o nosso caráter, muda, ó Deus, a nossa vida, muda a nossa casa, ó Deus, muda a nossa visão sobre os nossos, ó Pai, que no nome de Jesus possamos, ó Deus, romper e adentrar, ó Deus, ao lugar que o Senhor já preparou para nós. Fortaleça cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão de pé, que elas sejam, ó Deus, revestidas com o seu poder, e que a perspectiva sobre a sua vida, sobre a sua família, ó Deus, sobre o seu relacionamento contigo, seja transformado, ó Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Assim nós oramos, muito agradecido por tudo, no nome de Jesus, amém, amém.